Bom dia, agora sim. Bom, irmãos, vamos lá? Bom, eu já adianto que pelo tempo eu acho que eu não vou conseguir terminar. Então a gente vai até onde der aqui, e aí uma outra oportunidade, a gente continua o estudo, tá bom? Então abra aí, por favor, em Romanos capítulo 5. Texto amado, texto muito conhecido, e que tem muito a nos ensinar. Então Romanos capítulo 5, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 11. Amém? Achamos? Isso aí. Então vamos ler. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, ou pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Deus Santo, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Deus, pela alegria que nós temos, porque nós fomos reconciliados contigo por meio do teu Filho Jesus. Clamamos que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que a tua palavra, Deus, possa, mais uma vez, agir de forma transformadora em nós. Pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos? Antes da gente entrar de fato no texto, eu queria dizer a vocês, e pensar junto com os irmãos. Nós temos vivido uma verdadeira epidemia de desespero. Talvez você já percebeu isso. Onde você vai, com quem você conversa, você percebe que as pessoas, elas estão desesperadas. Por quê? Porque elas têm colocado a sua esperança em coisas que têm frustrado ela. Então, alguns colocam a sua esperança na sua vida financeira, outro coloca no teu casamento, outro coloca na sua família, e no final das contas, isso tudo traz decepção, traz frustração. As pessoas, elas não veem razão de continuar existindo, Algumas dizem, eu não sei por que eu existo, Algumas questionam, e talvez você viu essa semana na rede social, uma pessoa que até participou de alguma igreja, e foi até um influencer dentro da igreja, dizendo que não pediu para nascer, e não pediu para Jesus morrer em seu lugar. Então as pessoas estão desesperançosas, as pessoas, elas estão, a vida parece que não tem sentido para elas. E quando as pessoas começam a colocar todas as suas fichas, toda a sua energia em alguma coisa que não Deus para buscar satisfação, o que acontece com elas? Elas ficam desesperadas, ficam frustradas, elas não sabem como viver. E o que Paulo escreve aqui em Romanos, capítulo 5, tem a resposta para acabar de uma vez por todas com toda essa sua frustração, para acabar de uma vez com todas, com todo esse seu desânimo de viver. Então, o capítulo 5, irmãos, aqui, de Romanos, ele vai falar sobre esse tema tão conhecido, sobre justificação, E rapidamente, eu queria dar uma introdução maior, mas rapidamente aqui, por que Paulo escreve essa carta a Roma? Ele tem um desejo, Paulo deseja ir até a Espanha, ele quer que, na visão dele, ali era o fim do mundo, era o lugar onde ele queria que o evangelho chegasse, e Roma é estratégica para isso, tanto por conta do recurso financeiro, como também por conta, geograficamente, para ele chegar até a Espanha. Nós não sabemos se de fato Paulo conseguiu chegar até a Espanha, mas Paulo escreve essa carta, então, se apresentando. Ele quer que aqueles irmãos conheçam aquilo que ele crê acerca de Jesus. Então, por isso, Romanos, talvez, a carta mais densa teologicamente de Paulo.
E ele vai tratar dos capítulos 1 ao capítulo 4 sobre o evangelho da graça. Então ele vai começar dizendo que todos os homens estão perdidos, vai começar dizendo que os homens carecem da glória de Deus, vai começar dizendo que os homens, eles amaram mais a criação do que o seu Criador, e depois ele vai responder a isso dizendo, a única forma de vocês experimentarem paz real, de vocês serem salvos é por meio de Cristo Jesus, por meio da graça do evangelho de Cristo. E agora, no capítulo 5, o que ele faz, irmãos? No capítulo 5, ele vai falar das consequências disso. Olha, uma vez que vocês foram justificados, uma vez que vocês foram salvos pela graça de Cristo, o que isso muda no seu dia a dia? O que isso muda na sua vida, na sua prática cotidiana? O que isso muda? Ele vai dizer, tendo sido, pois, justificados pela fé, o que isso traz para nós. Isso é o que ele vai responder no capítulo 5. E a primeira coisa, capítulo 5, verso 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer que a primeira coisa que nós temos, como fruto dessa reconciliação com Deus, é que agora nós temos paz com Deus. Ele não está dizendo aqui que nós recebemos paz de Deus, embora nós recebemos também, mas ele está falando que nós temos agora paz com Deus. Ou seja, que anteriormente nós estávamos em guerra, mas agora, por meio de Cristo Jesus, nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos amigos de Deus. Todos os homens, nós sabemos, eles nascem com essa inclinação ao pecado, e por conta disso eles são inimigos de Deus. E talvez você diga, Ricardo, mas eu não sou assim. Sei lá, eu nunca me levantei como um inimigo de Deus. Mas você, toda vez que você peca, e que você diz assim, olha, quando você peca, você está dizendo para Deus, olha, as minhas escolhas, as minhas vontades são melhores do que a sua, Deus. Toda vez que você age dessa maneira, você se mostra contra Deus. Obrigado, irmão, estava precisando mesmo, aqui já estava seco. Isso aqui é melhor que eu consigo abrir. E o que Paulo vai dizer? Que por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário, eu e você fomos justificados. E agora nós temos paz com esse Deus, paz com o Criador da terra. Agora Ele é a nosso favor, Ele não é contra nós. E por que Ele é a nosso favor? Porque nós fizemos algo, porque Ele olhou para mim e disse, poxa, Ricardo, você é um cara bacana, então eu vou enviar meu filho Jesus por você, porque você se mostra uma pessoa promissora para o meu reino, é isso? Não, irmãos. É antes que nós tenhamos feito qualquer coisa, Deus decide nos salvar pela sua infinita bondade, pelo seu amor, por meio da obra de Cristo e não por aquilo que nós fizemos. E ele continua no verso 2, trazendo outra coisa, outra bênção que nós temos por causa da justificação. Ele diz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí, irmãos, essa ideia que o texto traz de entrada pela fé a esta graça, a ideia aqui é de acesso. Sabe, você não chega até alguém importante sozinho. Você não consegue chegar na presença do presidente lá e ser recebido sozinho. Alguém precisa te apresentar, alguém precisa chegar lá e falar, ó, está aqui o Ricardo, eu trouxe para que você o conheça, eu trouxe ele diante de você. Então, o termo que Paulo está usando aqui, esse termo que ele diz, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, é essa ideia de que Cristo ele nos leva até Deus e ele diz, olha, aqui está o meu servo, aqui está alguém que foi justificado por mim e agora nós temos esse acesso a Deus. E o texto diz que não é só um acesso, vai adiante disso. Além de ser um acesso, é um acesso que permanece firme. Não é um caminho que nós temos até Deus, que nós podemos perder. Que nós podemos se perder no meio do caminho e falar, perdemos o caminho, não sei mais como chegar a Deus. Não, é um caminho firme. É algo que nós não precisamos ficar lutando para manter, mas que Cristo já garantiu essa chegada até Deus. E ele continua, não é só isso, mas... E no mesmo verso 2 ele diz, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí Paulo vai falar sobre a glória de Deus, irmãos.
Glória é uma coisa um pouco difícil da gente imaginar o que é isso. Mas a Bíblia, quando ela fala de glória de Deus, ela está falando sobre o valor infinito de Deus. Sobre o valor, sobre a manifestação, sobre a revelação de quão valioso é Deus. De quão valioso e quão infinito é Deus. E sabe o que é pecado, irmãos? O pecado é justamente negar a glória de Deus. Paulo vem falando isso, se você voltar no capítulo 1, versos 21 a 23, isso fica bem claro para nós. Ele diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Qual é a essência do pecado, irmãos? A essência do pecado é deixar de glorificar a Deus e dar glória a qualquer outra coisa criada. E aí talvez você diga: mas eu não faço isso. Irmãos, nós somos especialistas em fazer isso. O tempo inteiro, quando nós olhamos para o nosso trabalho, nós dizemos: nossa, que bom que eu estou empregado e minha vida tem dado tudo certo, porque eu tenho um bom emprego e lá eu rendo muito e por isso eu recebo muito e minha vida está tudo certo. A gente dá glória à coisa criada, ao invés de Deus. Isso acontece com a gente em tudo. Nós temos essa tendência de tirar a glória de Deus e colocar a glória nas coisas criadas. E o texto diz que a essência do pecado aqui é não dar a glória devida a Deus. Lembra, não precisa abrir, mas Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus. Olha a relação direta que há entre a glória de Deus e não dar glória a Deus e o pecado. Irmãos, pecado é não se render à glória de Deus. É glorificar as coisas criadas, ao invés de glorificar o Salvador, que é bendito eternamente. Por isso que Paulo está dizendo para a gente que porque nós fomos justificados pela fé, porque agora nós fazemos parte do povo de Deus, porque agora nós somos dele, agora toda a glória precisa ser dada a Deus. E não a qualquer coisa criada. Nós não podemos colocar a nossa esperança nas coisas desse mundo, essas coisas que estão morrendo. Precisamos devolver a glória a Deus. Ele é a nossa verdadeira esperança, Ele é o nosso Salvador bendito, que está vivo para sempre. Essa esperança, ela não tem mais prazo de validade. Quando você coloca todos os seus anseios, todas as suas vontades, todo o seu desejo de ser feliz em alguma coisa criada, você percebe que isso tem prazo de validade. Isso acaba. E quando acaba, o que sobra? Frustração. Mas quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, nós somos plenamente felizes, porque não tem prazo de validade, é para sempre. E Paulo vai continuar, e ele vai dizer que nós não nos gloriamos apenas na esperança da glória de Deus, mas estranhamente e até loucamente, ele vai dizer que nós nos gloriamos também na tribulação, verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. E aí ele vai trazer uma lista para nós, né? Ainda no verso 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E aí quando você lê, você fala: peraí, Paulo gosta de sofrer, será que é isso? Não é isso, irmãos. O que Paulo está dizendo para nós é que uma vez que nós somos justificados, salvos por Cristo, nós podemos nos alegrar mesmo em meio às tribulações. Então ele vai trazer para nós uma lista, por que nós podemos nos alegrar em meio às tribulações. E aí a primeira coisa, de novo, o mesmo verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. O primeiro efeito que a gente tem da tribulação, enquanto uma coisa boa para a gente, é que ela nos dá paciência. Você já passou por isso, né? Em algum momento da sua vida em que você olhou para a vida de alguém e viu a pessoa em grande dificuldade, você pensou assim: olha, se fosse comigo, eu não conseguiria passar por isso. Jamais eu iria conseguir passar por isso, é muito difícil. E aí, passado um tempo, você também esteve nessa situação. E você percebeu que você conseguiu passar por aquilo. E você olha para Deus e fala: Senhor, eu sei que não foi eu.
Eu sei que eu não tinha condições nenhuma de lidar com uma situação como essa, e foi o Senhor que me ajudou a lidar com isso. Por que essa tribulação traz paciência, irmãos? Porque quando nós estamos no meio de uma tribulação, no meio de uma dificuldade, nós colocamos o olho nela. Nós tendemos a deixar tudo aquilo que não é tão importante de lado, então nós focamos naquilo. Essa é a ideia. Que nossas mentes ficam focadas durante a tribulação e a gente não perde tempo com coisas que são secundárias. E por isso que Paulo está dizendo que a tribulação, ela produz perseverança. E perseverança também vai formar em nós um caráter aprovado. Olha o verso 4. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. A segunda coisa que a tribulação produz em nós e que é um benefício é a perseverança. Essa perseverança que ela nos ajuda a ter um caráter aprovado, né? A paciência, a experiência, aqui você pode pensar aqui também como perseverança. Para que alguém ele seja experiente, seja provado, para que alguém fique mais maduro, ele precisa ser provado. Primeiro nós somos provados, para depois sermos aprovados. Porque pensa comigo, todo mundo por aí diz que ama a Deus, não é isso? É difícil achar alguém que fala que não ama a Deus. Tá, tem as suas exceções, mas é difícil. Mas a gente só sabe quem ama mesmo quando a vida começa a dar errada. Você sabe disso, né? A gente, já estamos aqui em fevereiro, mas você acabou de passar por dezembro, e você teve festas, né? Você participou de ceias, você teve momentos de confraternização com a tua família. E o ano começou, e talvez já nesse pequeno espaço do ano, você já teve que passar por algum momento difícil. E é aí que você vê se realmente você tem fé em Deus ou não. É assim, irmãos. Todo mundo é uma pessoa disposta a servir, até que alguém pise no seu calo. E aí você precisa decidir entre amar, perdoar, ou não fazer nada disso. O caráter aprovado, ele é fruto de situações difíceis e de como nós reagimos a ela. Todo mundo é honesto, até que você perca teu emprego e que venha alguma possibilidade de ganho fácil. E aí sim, você precisa perceber se o seu Deus é de fato o Senhor ou se o seu Deus é o dinheiro. Nós precisamos ser provados. E aí o caráter aprovado, né, essa esperança que o texto traz aqui, essa experiência. Aliás, essa experiência, ela traz esperança. Olha o verso 4. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E Paulo volta para o assunto. Porque o que o Paulo está fazendo aqui no capítulo 5, irmãos, é falar sobre essa ideia de esperança mesmo. Ele quer mostrar para nós que a nossa única esperança está em Cristo. Por isso que durante todo esse capítulo 5, ele vai voltar, justificados, ele vai falar por meio de Cristo, de Cristo, de Cristo, porque não há outra forma de vivermos esperançosos, senão por meio de Cristo. E no verso 5, ele vai trazer que essa esperança, ela não traz confusão, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa ideia aqui de confusão é a mesma ideia de decepcionar, de ficar decepcionado. Você lembra o que eu disse no começo? Existe uma epidemia de gente desesperada. Pessoas que têm colocado a sua esperança em qualquer outra coisa, em coisas que têm prazo de validade e têm se frustrado. E eu não estou falando de coisas ruins. Ninguém coloca a sua esperança em coisa ruim. As pessoas colocam a sua esperança na sua família, no teu trabalho. Vou fazer agora 11 anos de casado? 12 anos agora. Ainda bem que a Erika não está aqui hoje, senão ela deve estar assistindo em casa. Mas no dia 23 agora eu faço 12 anos. Mas se eu colocar a minha esperança nesse meu relacionamento com a minha esposa, sabe o que vai acontecer? Eu vou me frustrar. Porque ela não é capaz de satisfazer todos os anseios e desejos que há dentro do meu coração. Ela não é capaz. Porque só quem pode fazer isso é Cristo. Então, colocar a nossa esperança nos nossos filhos, no nosso pastor, até mesmo na nossa igreja, não funciona.
Por isso que o texto está apontando e dizendo toda hora, é por causa de Cristo. É em Cristo que deve estar a tua esperança. Essa esperança está fundamentada na glória de Deus. Porque sim, Ele nunca falha. Porque em Cristo nós estamos seguros, porque Ele é um Deus que Ele não muda nunca. E que Ele não vai mudar as promessas que Ele fez lá atrás agora. Nós temos segurança nele, Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar. E é isso que nos faz viver de forma alegres, contentes e esperançosos. E qual é a prova disso? O mesmo verso 5 diz, e a esperança não traz confusão, por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado. Deus derramou o seu amor em nossos corações. Esse amor de Deus é o que nos traz a convicção plena de que nós podemos apostar todas as fichas em Deus. Nós podemos fazer isso. Por quê? Porque isso tudo está fundamentado no amor de Deus. E aí você conhece de cor, mas Romanos 8:30, ele nos ajuda a entender isso. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. O mesmo Deus que lá atrás começou a tua obra, Ele não vai parar na metade, Ele vai terminar. É a garantia que nós temos de que nós podemos confiar tudo a Deus. E Paulo vai mostrar que isso é um fato. Isso não é só uma ideia da sua cabeça, mas isso está amparado em fatos. Ele faz isso dos versos 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que ele está dizendo é que ninguém estava buscando a Deus. Ninguém estava querendo a Deus. Mas Deus, Ele vem por meio de Cristo e Ele morre. Não é que no meio do caminho a gente melhorou, não é que a gente errou lá no Éden, caímos lá junto com Adão, e depois a gente foi melhorando, e Deus olhou e falou, nossa, eles precisam de salvação, porque eles estão melhores agora. Eu vejo coisa boa nele. Não. É antes. É enquanto nós, ainda pecadores, ativos nesse mundo, Deus olhou e mandou o seu Filho Jesus e provou o seu amor por meio da morte de Cristo. Nós ainda pecadores. Isso é estranho a esse mundo, irmãos. Dizer que você faz alguma coisa por alguém que não merece é algo extremamente estranho. Mas o Evangelho, ele traz essa estranheza mesmo, ele é uma loucura. E ele nos salva do quê? O verso 9 ele diz para a gente, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. E aqui ele mostra porque Cristo morreu. Cristo morreu. E isso é um fato, o sangue de Cristo real. E aí, por causa disso, nós seremos salvos da ira. Da ira de quem? Da ira do próprio Deus. Você que foi justificado pelo sangue de Cristo. Você que já recebeu dessa salvação, não há nenhuma ira reservada para você. Porque tudo foi feito por meio de Cristo. O Cordeiro de Deus tirou o pecado, o nosso pecado. E glórias a Deus, irmãos, nós estamos falando aqui de salvação. Eu e você, nós merecíamos a ira de Deus. Mas Deus vem de forma generosa, com teu amor abundante, e nos salva por meio do Cordeiro dele. É por isso que nós temos esperança. E essa esperança, ela não é uma esperança tola. Alguns olham para nós e dizem, mas vocês creem naquilo que você nunca nem viu. Nós não vimos mesmo, mas nós temos ouvido, nós temos recebido desse Deus. É claro, ainda assim, isso tudo está baseado em fato histórico. A morte e a ressurreição de Cristo são fatos históricos, qualquer pessoa séria vai dizer isso. Não dá para negar que Cristo de fato morreu e que Ele ressuscitou. E aí o verso 10 vai falar acerca dos inimigos de Deus, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que bonito isso, irmãos.
Quando Paulo fala no verso 10 que nós somos salvos pela vida de Jesus, ele está falando da ressurreição de Jesus. Nós somos salvos porque Cristo ressuscitou. Nós, quando estivermos diante do justo juízo um dia, o que acontecerá com nós? Nós não morreremos, mas nós teremos um corpo transformado à semelhança de Cristo Jesus. É isso que traz esperança para nós. Não há motivo para que a gente viva desesperado nesse mundo. Não há motivo para que a gente viva com medo nesse mundo, porque nós temos uma esperança real, baseada, e que nós podemos ver, é claro, por meio da nossa fé, mas baseada em fatos reais, na morte e na ressurreição de Cristo. E aí, Paulo conclui de forma maravilhosa o verso 11. Ele traz algo maravilhoso para nós, porque ele diz, e não somente isto, ou seja, não somente tudo aquilo que veio antes, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ele vai dizer que a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa satisfação que vem dessa justificação, tudo isso é coisa muito boa, mas melhor do que isso, muito melhor que isso, é porque nós nos gloriamos na pessoa de Deus. O que é mais importante para nós, irmãos? Porque nós desejamos tanto estar no céu, por causa de um lugar com ruas de ouro, é isso? Por causa de um lugar maravilhoso, onde há paz? Não. Nós desejamos profundamente estar no céu, porque Deus está lá. É esse o maior desejo, a maior esperança que nós temos, aquilo que nos traz alegria e ânimo e nos faz continuar, mesmo em frente a todas as tribulações que nós enfrentamos nesse mundo, é a certeza de que um dia nós veremos a glória de Deus. Ele é o motivo, Ele é o que há de mais valioso. É em Deus que nós apostamos todas as nossas fichas, porque em Cristo Jesus nós fomos reconciliados com Ele, fomos unidos a Deus de forma indissolúvel, nada mais pode nos separar. Foi um presente conquistado por Cristo, e há uma garantia de que nada mais pode nos tirar das mãos de Deus. Por isso que há um convite aqui, irmãos. Há um convite para toda a humanidade, que aqueles que estão desesperados podem ir até Deus para receber esperança, para receber alívio. Porque, como as Escrituras dizem, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Por isso que há um chamado, é por isso que nós olhamos para esse mundo e nós chamamos esse mundo ao arrependimento. Porque os homens, a reconhecerem que são pecadores, eles podem encontrar paz em Deus. Eles podem se livrar de uma vez por todas desta angústia que há neles. O mundo tem diversas mensagens importantes. A ONU tem as suas reuniões, a nossa política se reúne para tentar trazer grandes coisas. Eles têm mensagens importantes para nós. Há palestrantes, há coaches hoje em dia que dizem que tem mensagens poderosas. Mas, irmãos, a mensagem mais poderosa desse mundo é nós que temos. É nós. A que pode de fato salvar este mundo é nós que temos, a de que Cristo morreu e ressuscitou. E Ele nos chama em arrependimento para que a gente viva eternamente ao lado dEle. Essa é a mensagem do Santo Evangelho. E a pergunta para nós é o que isso significa para nós hoje. O que significa para nós nos arrependermos de nossos pecados. O que isso significa? Porque, olha, o verso 6, ele fala que, acerca da humanidade, do homem como todo, que o homem ele é fraco, porque nós ainda... Porque Cristo, estando nós ainda fracos, ele fala que o homem é fraco. No mesmo verso 6, ele fala aqui dos ímpios. No verso 8, ele fala que o homem é pecador. E no verso 9, ele fala que o homem é inimigo de Deus. Se você não se reconhece como um pecador, e você continua vivendo essa vida em busca de esperança, em qualquer outra coisa, senão Cristo, talvez você se acha aqui como um fraco, como um ímpio, como um pecador e como inimigo de Deus. Poxa, Ricardo, mas eu não sou assim. Eu não sou um homem mau. Deus ele não divide a humanidade entre homens bons e maus, mas entre crentes e descrentes. E é por isso que você precisa ser lembrado do Evangelho. Porque
só assim, voltando os seus olhos para Cristo, é que você pode encontrar uma verdadeira satisfação, alegria e esperança. Essa é a descrição daqueles que são reconciliados por Deus. Eles são alegres, eles são esperançosos, eles vivem em harmonia com Deus e eles são luz nesse mundo. A pergunta para nós hoje é, já que nós fomos reconciliados por Deus, será que nós fomos reconciliados por Deus por meio de Cristo? Ou a sua descrição aqui, nessa manhã é fraco, ímpio, pecador, inimigo de Deus? Onde você se encontra nisso? E talvez você diga, não pastor, mas eu amo a Deus. Tá, mas que Deus você ama? O Deus que você criou na sua cabeça para satisfazer esses seus desejos? Ou o Deus verdadeiro? O Deus apresentado na Escritura como Senhor dos céus e da terra, ao qual você deve se dobrar diante dEle. O que significa se arrepender para você nessa manhã? Significa talvez entregar a sua vida para Jesus? Pode ser. Reconhecer que você é um pecador? Ou significa para você provar em ações que você ama esse Deus? Obedecendo o chamado que Ele tem para você, seja por batismo, seja para perdoar alguém, seja para doar a sua vida pelo reino, não importa. A pergunta é o que significa para você se arrepender hoje. Porque por meio de Cristo você pode tomar qualquer uma dessas decisões. E você estará amparado por Ele. Porque no final das contas, irmãos, sabe o que todos nós buscamos aqui? Todos nós que estamos aqui dentro. E todo mundo. Todo mundo busca paz. Todo mundo busca graça. Todo mundo busca alguém que nos receba. Todo mundo busca esse sentimento de pertencimento. Mas talvez o nosso problema é que a gente esteja buscando isso nos lugares errados. Nas fontes vazias. E o chamado de Paulo é: busque isso na justificação pela fé. Não busque prazer, não busque alegria nas coisas criadas pelos homens. Mas busque satisfação em Deus. Porque essa esperança é a maior de todas, é algo que pode transformar. E isso a gente só encontra na cruz de Cristo. O amor pelo qual você tanto busca, você só pode encontrar na cruz. É só na cruz. O sentimento de pertencimento, de pertencer a um povo, de pertencer a um grupo, que você tanto deseja, que você tenta se enquadrar aí na sociedade, e algum tipo de grupo, isso só é possível você fazer parte de um grupo verdadeiro, se for por meio de Cristo. Eu não sei como você começou, nós estamos em fevereiro, como eu disse, mas eu não sei como você começou esse ano. Mas talvez você começou esse ano com alguma expectativa de: esse ano vai ser melhor, porque eu vou trocar de emprego. Esse ano vai ser melhor, porque eu vou ter mais filhos, e aí a felicidade vai vir quando eu tiver mais filhos. Você começou o seu ano dizendo: esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, porque eu vou estudar como eu nunca estudei. E aí vai dar tudo certo. Se você tem pensado assim, o seu anseio está nas coisas erradas. E você precisa urgentemente trocar as prioridades e começar pela cruz de Cristo. Ricardo, tem um monte de crente aqui, você está falando sobre pregação, sobre evangelho, sobre salvação. Sim, porque a única coisa que pode mudar a nossa vida é o evangelho, irmãos. Por isso que a gente precisa ser sempre lembrado desse tema. Cristo morreu, Cristo ressuscitou para que a gente tenha uma vida nova. E aí, diante disso, a gente tem duas opções. Para a gente encerrar aqui correndo, duas opçõezinhas a gente tem. Primeiro, você pode continuar vivendo do jeito que você viveu até hoje, tentando mudar a sua vida através dos seus próprios esforços. Você tem essa opção, mas a má notícia para você é que quando chegar 2026, você vai olhar para você e vai falar: não mudou nada. Está tudo igual de novo. Eu tentei e não consegui. Eu coloquei tanto as minhas energias no casamento, achando que eu ia ser feliz. Eu coloquei tanto nos estudos, achando que enfim eu ia encontrar realização e satisfação. E vai chegar 2026 e você vai falar: não valeu a pena. A minha vida melhorou, sim, financeiramente melhorou, meu casamento está melhor, mas ainda assim eu não estou mais feliz. Você tem essa opção, você pode fazer isso. Ou você pode apostar todas as suas fichas em Deus e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, a mudança que eu preciso está em eu buscar mais satisfação
em você, na sua glória. Como eu disse, era impossível terminar, mas o meu chamado para você essa manhã é que você, ao olhar para os benefícios que você teve por meio da justificação pela fé, você tenha uma vida transformada e que aí sim você experimente satisfação para a sua vida. Deus abençoe você. Nós vamos para a aula agora, né? Começando a EBD desse ano. É todo mundo alinhado, todo mundo estudando Gênesis aí. Vamos partir para a segunda parte. Você que está em casa, nós vamos encerrar a transmissão agora. Deus te abençoe. Você pode estar aqui conosco hoje à noite às 18h30. Vamos orar rapidamente para a gente ir para a sala. Senhor Deus, nós louvamos a Ti, porque nós fomos justificados por meio do Teu Filho Jesus, e há esperança e satisfação para nós, ó Deus. Abençoe esse momento que nós, mais uma vez, ó Pai, estudaremos acerca da Tua Palavra. Que o Senhor possa nos transformar mais uma vez. Pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos?